Antes de começar a falar sobre as sugestões para trabalhar na inclusão, vamos a algumas considerações. Primeiro, é muito importante você entender que cada criança é única e tem suas particularidades, ou seja, o método de aprendizado, tempo de desenvolvimento, preferências, comportamentos, facilidade em uma ou outra disciplina. Tudo isso varia de indivíduo para indivíduo. Não adianta colocar na mesma balança crianças com histórias, caminhos e até genéticas diferentes. Crianças são como borboletas ao vento. Algumas voam rápido, algumas voam pausadamente, mas todas voam do seu melhor jeito. Cada uma é diferente, cada uma é linda e cada uma é especial. Portanto, as crianças com necessidades especiais também devem ter um olhar diferenciado, atividades próprias, direcionadas e também deve ter acesso às aulas, mesmo que remotas. Espero que essas dicas possam ajudar. Inclusão. Educação inclusiva durante a pandemia é direito dos estudantes. Quanto mais lúdicas forem as atividades, maior a diversão e a aprendizagem. Dentre os vários desafios que as redes de educação enfrentam para manter os estudantes próximos à escola e em algum contexto de aprendizagem, destaca-se a necessidade de também garantir a inclusão das crianças e adolescentes com deficiência em todo esse processo. Isso é um direito garantido pela lei. A criança precisa de movimento, de estar ativa e não passiva frente a uma tela. Por isso, é importante estabelecer uma rotina de estudos e se atentar às dicas que seguem. Primeiro, o local da aula. Deve ser um local tranquilo, iluminado, sem interferências de ruídos e, se possível, utilizar sempre o mesmo local. Isso é importante para a segurança da criança. O tempo e a rotina de estudos. Manter uma rotina programada para os estudos. Sempre que houver necessidade, dá o intervalo para a criança. Programar os horários em que irão realizar as atividades para casa. Ter também tempo para as brincadeiras. Deixar que a criança se expresse em relação à nova rotina, adaptando o que for possível. Manutenção da atenção. Se mesmo com os cuidados a criança tiver dificuldade em manter a atenção e o foco na aula, observar os momentos de maior cansaço e deixar que se levante, vá ao banheiro, beba uma água, para que ao retornar a sua atenção esteja novamente focada. A criança. Não exigir da criança mais do que ela pode dar naquele momento. Tentar compreender que para ela a mudança de rotina também está sendo difícil. Entender seus sentimentos e suas dificuldades. Falar sobre isso com ela. Focar na qualidade do que ela faz, não na produtividade. Nesse sentido, a qualidade é mais importante do que a quantidade. Atividades diárias da casa e pequenas responsabilidades podem ajudá-las a sentir-se mais seguras e úteis. Controlar o tempo que fica em jogos eletrônicos, incentivar outros tipos de brincadeiras, manter o ambiente de aula e de estudo organizado, não sentir-se culpado por não dar conta de tudo. Faça o que é possível. Agora eu vou colocar aqui algumas sugestões de atividade
Para trabalhar com a criança, sempre utilize materiais concretos, mesmo que esses materiais sejam improvisados com os materiais que a criança tem em casa. Olhe essa sugestão para contar histórias, utilizando colheres e papel para fazer um fantoche. Olhe essa sugestão para trabalhar a escrita do nome. Olha só que interessante, utilizando materiais concretos que a criança pode pegar, trabalhando as letras do nome a inicial. Atividades também que proporcionem a calma. Essa é uma garrafa que você pode encher com alguns objetos para que a criança se sinta mais calma. Trabalhar contas, sempre utilizando material concreto. Pintura, trabalhar cores, sempre trabalhando com o lúdico, com o imaginário das crianças e adaptando conforme a realidade e o material que ela tiver em casa. Atividades sempre concretas, trabalhando formas geométricas, quantidades, gráficos. Alimentação, estimular uma alimentação saudável, colorida, trabalhar números, sempre associando a imagem a objetos concretos. Trabalhar proporções, quantidades, cores, sequências, segmentos, coordenação motora fina, trabalhando sempre de forma concreta, lúdica. Olha só essa atividade, trabalhando texturas, colagens, coordenação, trabalhar sensações, movimentos, texturas, toque, o contato. Quando tudo isso passar, nós adultos lembraremos de uma situação de caos na saúde, na economia, mas na memória das crianças estarão os momentos em família, as histórias ouvidas, as brincadeiras e os momentos significativos. Portanto, mais do que obrigações e atividades programadas, esteja junto. Cultive no seu filho boas lembranças. Garanta a ele que esse momento seja prazeroso e educativo.